Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Boletim Fiscal da UI, em parceria com o Jornal Económico. Hoje olhamos para o Plano Mais Habitação e para a crise que este tenta endereçar, e connosco temos a partner da UI Tech Services, Bruna Melo. Bruna, antes de mais, bem-vinda ao Jornal Económico, é um prazer conversar consigo. Neste artigo, que já está disponível para os nossos leitores, começamos logo por um facto seu, que a crise na habitação em Portugal, e passo a citar, não é um tema novo nem recente. Não é um tema novo nem recente, é endereçado agora por um plano ambicioso, podemos até dizer de alguma escala. Como é que avalia, na globalidade, o sucesso deste plano? Como é que ele poderá, o que é que podemos esperar? Olá, João, obrigada, é um prazer estar aqui. De facto, este não é um tema novo. Nas últimas décadas temos já vindo a assistir a um agravar desta situação, desta crise na habitação. Tem havido uma procura muito acentuada nas últimas décadas, fruto da facilidade do acesso ao crédito, das boas condições de financiamento, da atratividade do nosso país, não só para portugueses, mas também para estrangeiros, cada vez mais, exatamente, que tem aumentado aqui significativamente a procura de habitação, que não tem sido acompanhada pela oferta de habitação. Temos tido menos construção, os custos da construção estão exponencialmente a aumentar, e isto levou-nos aqui um agravamento destas condições, que de facto chegamos aqui a um ponto que era preciso ter uma ação que peca um pouco por tardia. O Governo lança de facto este programa, que é um programa ambicioso, que toca em várias frentes, mas peca um pouco por tardio. E de facto, olhando em concreto para o programa em si e para as medidas que ele contém, parece ficar um pouco aquém do que o mercado e a população precisa em termos de oferta de habitação. Era um programa que exigia um aumento significativo, um estímulo significativo da oferta de habitação no mercado, que nos parece que não é com estas medidas, ou pelo menos com a grande parte das medidas, que vamos São quase conseguir. paliativas e não. Muitas delas, sim. Há medidas positivas, naturalmente, aquelas que desoneram a tributação, e olhando aqui claramente para a parte mais fiscal, desoneram a tributação dos proprietários que arrendam as casas. São medidas de salutar, que flexibilizam aqui as exclusões de tributação em termos de reinvestimento, de mais-valias. Resolve o problema de fundo. Não resolve o problema de fundo, e temo que o impacto concreto dessas medidas venha a ser reduzido. Aliás, já há vários proprietários que manifestaram a sua intenção de não colocar casas no mercado de arrendamento, já terminaram contratos, muito por causa da revisão dos aumentos de renda e do limite do travão imposto, ou pretendido ser imposto pelo Governo, aos aumentos de renda. É claro que isto coloca o mercado em pânico, não é? Os proprietários que têm... Teve o efeito oposto àquele que se desejava. Exatamente, pode haver-se. Na altura em que temos esta conversa, já começaram também a chegar alguns apoios mais diretos, aos arrendatários e aos proprietários. Também já começaram a chegar também críticas, aos valores que estão a ser recebidos, que não fazem, digamos, jus ao apoio que dizem prestar. Também já se nota um dissabor por parte de quem é apoiado. Qual seria? Esse é o outro lado da medalha, não é? O Estado, por um lado, quer estimular a oferta, mas por outro lado também quer apoiar aqueles que já estão no mercado e que estão com dificuldades em suportar os níveis de renda que estão a pagar. Pelos vistos, e também temos essas informações, tem havido algumas questões quanto aos apoios, o valor dos apoios que estão a ser atribuídos. A máquina vai ser afinada, espera-se que seja afinada nos próximos meses. É um ponto positivo o Estado querer dar estes apoios, mas não é um ponto que vá solucionar o problema de fundo que temos em frente. Porque pode-se dizer, e foi também essa a expressão utilizada por vários economistas, está-se a correr um pouco atrás do prejuízo. Começou logo por dizer que este plano peca por ser tardio, e falou nos custos de construção, curiosamente, que começam a disparar ali na fase da pandemia, decorrentes de outros custos, de outras crises que persistem nesta nossa janela temporal. Tivesse este plano Mais Habitação sido desenhado e apresentado e posto em vigor antes da pandemia, estaríamos a falar de um cenário diferente em 2023, porque a pandemia veio de facto mudar a direção de algumas destas estratégias, e a habitação tornou-se
uma crise cada vez mais evidente nessa altura. É uma projeção difícil de fazer, mas de facto, se antecipado no tempo, talvez pudesse ter um efeito mais prático, mais útil, mais palpável, porque de facto os custos na habitação têm duas principais vertentes. Por um lado, é a falta de mão de obra, que encarece a mão de obra disponível e que é um componente muito relevante do custo de construção de imobiliário. E, por outro lado, o custo dos materiais, não é? Que foi também agravado pela guerra da Ucrânia, pelas dificuldades geopolíticas e de acesso a determinados materiais-chave, que tudo isto influenciam o preço global da construção e, de facto, se pudesse ter sido antecipado este agravar das condicionantes, podíamos ter tido um efeito mais prático. O Estado perdeu aqui uma oportunidade para dar um estímulo adicional a regras e a medidas que permitissem compensar este agravamento de custos, mas acaba por agravar ainda mais. Por exemplo, olhe-se para a medida que foi tomada em termos do IVA na construção. O Estado liminarmente terminou com a possibilidade de as empreitadas de construção, em obras de construção nova, em terrenos para construção, beneficiarem de uma taxa reduzida de 6%, quando estejam em zonas de reabilitação urbana, em áreas de reabilitação urbana. Essa possibilidade foi terminada liminarmente pelo Governo, num momento em que os contribuintes, junto dos próprios tribunais, já estavam a conseguir, de facto, implementar e ter essa poupança e o reconhecimento da aplicação da taxa de IVA a 6%, e o Estado, por via legislativa, agora em discussão na Assembleia, acaba com essa possibilidade, o que de facto vai ter aqui uma diferença de 17 pontos percentuais, de passar de 6% para 23%. É um add-on no custo da construção, que naturalmente vai ser repassado para os compradores, para os proprietários, e de facto esta foi uma medida que entra aqui em contraciclo quando se pedia redução da onerosidade da construção. Há aqui esta medida que vem em sentido oposto. Outras medidas entram aqui em linha e paralelas ao Plano Mais Habitação, que é também um plano conduzido por uma ministra nova, que chega agora às lides governativas, também a lidar logo com um plano muito ambicioso, diríamos até um dos planos mais ambiciosos das últimas décadas. Há outras medidas que entram aqui em linha, a questão da renegociação dos créditos junto do setor bancário. Pode ser por várias vias para endereçar o problema da crise na habitação, mas na sua opinião, e para encerrarmos esta conversa, quais é que deveriam ter sido os eixos de foco deste plano de ação que realmente introduz muitas medidas, mas que cumulativamente fica um passo atrás daquele degrau onde deveria chegar? De facto, este é um programa de louvar, não é? Porque apesar de tardio e talvez insuficiente, é um passo que está a ser dado para endereçar este problema. Ele tem uma parte bastante interessante que vai ser muito importante percebermos como vai ser posta em prática e em que moldes vai ser implementado, que é o pacote de apoio ao arrendamento acessível, que tem por base a política pública de cedência de imóveis. Que não existem. Existem, Não exatamente. estão O levantados. problema é que existem, mas cuja inventariação está muito aquém daquilo que seria Depois expectável. da inventarização há a renovação, a obra que é preciso ser feita nesses edifícios até O estarem primeiro prontos. passo vai ser mesmo mapear todo este conjunto de imóveis e colocá-los no mercado. Esse sim pode ser um estímulo muito significativo. Habitação pública, como outros países fizeram planos ambiciosos nesse sentido. Exatamente. Espanha tem um programa muito interessante nesta medida. Esta cedência de imóveis públicos, incluindo terrenos, para desenvolvimento por particulares, esta parceria público-privada, chamemos-lhe assim, no setor imobiliário, pode ter impactos muito importantes. Poderia ter ido um pouco mais além e não abranger apenas o arrendamento acessível, porque de facto esta é uma limitação que vai ser analisada pelos investidores e pelos agentes que possam estar disponíveis para abraçar este desafio, mas tem um conjunto de incentivos fiscais interessantes em termos de isenções de IMI, de IMT,
isenções também de IRS e de IRC, IRS nos casos do arrendamento acessível, que já hoje possa ser implementado por particulares. Que pode dar aqui um empurrão a um despejar de oferta de habitação no mercado, que é isso mesmo que precisamos, é mais e muito mais habitação no mercado, e este sim pode ser um dossiê-chave neste pacote, que se espera que seja aprovado no Parlamento com condições como elas estão, que podiam ainda ir mais além, mas o que está já tem condições interessantes, e que se espera que passe à prática também de uma forma sensata E célere. e célere, exatamente, sem burocracias excessivas, porque de facto é o que nós precisamos, é de um programa que seja posto no mercado de forma efetiva, que traga confiança, que possa passar uma imagem de confiança aos investidores, não só nacionais, mas também internacionais e Ficaram institucionais. um pouco tremidos com o fim. Exatamente, para compensar um pouco este início turbulento do processo de apresentação do programa Mais Habitação. É suave. Exatamente. Bruna Melo, muito obrigado. Chegámos ao fim do nosso tempo, mas foi um prazer ouvi-la e recebê-la no Jornal Económico. Parece, muito obrigada. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Estas e outras conversas estão sempre disponíveis em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Fique bem.